Boa tarde a todos, a todas. Eu vou falar para vocês de uma tradução que eu considero muito importante, que eu fiz junto com Homero Freitas de Andrade. Vou mostrar o livro para vocês. Aquela confusão louca da veia merulana, que corresponde a quel pasticciaccio brutto di via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Bom, o Haroldo de Campos era um grande apologista do Carlo Emilio Gadda, considerava-o o maior escritor italiano do século XX. E eu, então, resolvi traduzir a obra mais conhecida dele, que é o Pasticciaccio. Ele tem várias obras de grande valor. O crítico Léo Gilson Ribeiro, que era, por sinal, o meu vizinho, eu digo era porque infelizmente morreu, preferia La cognizione del dolore, que é um livro profundíssimo e que naturalmente foi traduzido de uma forma assim, talvez apressada, uma vez que em lugar de se falar em a cognição da dor, se falou em conhecimento da dor. E aqui a abstrativização do termo era muito importante, não é? Bom, o que nós tivemos em frente de nós no momento da tradução? Uma série de procedimentos que o Carlo Emilio Gadda usa no seu livro, que eu sintetizei aqui, e eu vou ler a vocês. Quais eram, então, os procedimentos que nós tínhamos pela frente no momento de traduzir, além da escrita considerada babélica dele, não é? Ele é considerado o Joyce italiano. Então, primeiro, glosas científicas ou arcaicas com sabor surrealista. Paródias do estilo de outros autores, em particular Manzoni, Verga, D'Annunzio, Carducci. A narrativa principal é entretecida por episódios miúdos, anunciados pela repentina variação estilística. Termos da psicanálise, cujos símbolos são rebatidos sobre o etmo clássico, uso de termos médicos para expressar funções catabólicas, excessos retóricos usados com a função sensória, uso de gíria, dialetos, enumerações, cadeias de metáforas onde se elidem os termos das comparações. Ainda há um uso peculiar da pontuação, das associações de som e dos neologismos. Quer dizer, todos esses procedimentos nós pudemos secundar. O que não foi possível recuperar foi o efeito do uso dos dialetos. Ele usa o dialeto molisano, ele usa o dialeto romano, ele usa o dialeto milanês, não é? Dependendo de quem está falando, não é? Naturalmente, nós tivemos que decidir o que fazer nesse momento e achamos que não cabia absolutamente escolher uma fala regionalista brasileira ou várias falas regionalistas brasileiras, não tinha sentido. Então, nós escolhemos uma linguagem ora coloquial, ora altamente erudita, que é justamente a alternância que ele apresenta na tradução, tá certo? Então eu escrevi uma introdução, eu escrevi um prefácio aqui a esse livro do Gadda, explicando as características dele, a importância dele e as características que, vamos dizer assim,
não podem ser postas de lado numa tradução. E eu sei que eu sei que o prefácio teve muito sucesso, porque eu recebi uma proposta de um escritor, do qual não vou falar o nome, para que eu fizesse um prefácio me baseando neste para as obras dele. E até ofereceu uma quantia razoável, e eu falei, acontece que eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Cada autor implica um tipo de prefácio. Eu não vou utilizar as categorias gadianas para um outro autor que não seja Gada, não é? Mas só para dizer que esse prefácio que acompanha o livro teve repercussão. Agora, qual é a questão? Qual é a questão da fala de Gada, né? Eu vou citar aqui, é um tecido labiríntico, uma babel linguística, que ao mesmo tempo é organizada como sendo um conjunto indivisível e divisível, porque ele é composto de uma série de linguagens isoladas, não é? Linguagens escritas, linguagens faladas, linguagens vivas, mortas, locais, estrangeiras, terminológicas, nomenclaturais, sublínguas, sobrelínguas, afinal, é uma verdadeira, vamos dizer assim, é uma verdadeira maravilha, não é? Para o tradutor, uma maravilha. Ítalo Calvino fez uma comparação muito interessante com Musil, não é? O grande escritor alemão, e disse que tanto Gada como Musil eram engenheiros, e os dois tinham, então, uma característica em comum. Enquanto que a linguagem do Gada era isso que vocês ouviram, a linguagem do Musil é uma linguagem extremamente metódica, extremamente compenetrada, extremamente dosada, não é? Não tem esses laivos todos, esses lances todos que a linguagem do Gada tem. Porém, os dois tinham uma característica em comum. Qual é a característica? Escreviam obras inacabadas, ou seja, aqui, na Confusão Louca da Via Merulana, se trata de um romance policial. É um romance policial. Mas eu já desafio quem o for ler que procure descobrir o culpado. São tantas as possibilidades e vocês não sabem, no final, quem é o culpado. A isso, então, Calvino chama de não acabamento. Não acabam o seu livro, né? Os dois têm essa característica. Agora, eu vou ler um trechinho, só uma vez que vocês pediram, né? Um trechinho do texto. Eu vou pegar do fim, aleatoriamente, para vocês sentirem o tom do texto em italiano e do texto em português. Então, a partir do fim, vou escolher um parágrafo. Una vitalità splendida in lei ha l'atto il moribondo autore dei soggiorni, che avrebbero ad essere splendidi una fede imperterrita negli enunciati di sue carni, che ella pareva scagliare audacemente all'offesa, in un subito corruccio e in un cipiglio. Nu sono stata io! Il grido incredibile bloccò il furore dell'ossesso. Egli non intese, là per là, ciò che la sua anima era in procinto di intendere. Quella piega nera verticale tra i due sopraccigli dell'ira, nel volto bianchissimo della ragazza, lo paralizzò, lo indusse a riflettere, a ripentirsi quasi. É assim que termina o livro original. E na tradução, então ficou assim: uma vitalidade esplêndida. Nela, junto ao moribundo autor de seus dias, que viriam a ser esplêndidos, uma fé impertérrita nos enunciados de suas carnes, que ela parecia lançar audácia contra a injúria,
numa súbita irritação, numa cara feia. Não, não fui eu. O grito incrível bloqueou o furor do processo. Na hora, ele não entendeu aquilo que sua alma estava prestes a entender. Aquele sulco negro vertical entre as duas sobrancelhas da ira, no rosto alvíssimo da moça, deixou-o paralisado, levou-o a refletir, a arrepender-se, quase. Tá? Então, vocês comparando as duas versões, né? Aqui diz assim, quella piega nera, então nós pusemos aquele sulco negro, não é? Nós traduzimos de acordo com a sonoridade, com o sentido e com o uso, né? O uso em cada país. Então, eu acho que realmente é uma obra-prima, né? O livro é uma obra-prima. Uma vez havíamos pensado num título um pouco mais coloquial, como Aquele Brutarolo da Via Merulana. Aquele Brutarolo da Via Merulana ficava mais próximo a Quer Pasticciaccio Bruto, mas a editora preferiu aquela confusão louca, né? Nesse caso foi uma concessão à editora, mas foi a única concessão. Quanto ao resto, nós ficamos assim redutíveis e o livro, pelo menos pela Folha que eu sei, a Folha de São Paulo, durante semanas indicou o livro como sendo um dos livros mais recomendados para leitura. Na época existia essa modalidade na Folha. Hoje em dia, a parte de literatura foi deixada de lado para favorecer a assim chamada comunicação, não é? Tudo bem, não vamos comentar aqui. Então, eu convido vocês a lerem o texto, tanto em italiano como na tradução. E agradeço muito pela oportunidade de falar com vocês.